Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a Leila Bueno. Eu sou arquiteta, cenógrafa, sou diretora comercial no Grupo Bueno e curadora da Arxi. E eu sou Ricardo Bueno, sou diretor de criação na Bueno Arquitetura Cenográfica e também o curador aqui na Arxi. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E o que vai acontecer aqui nesses próximos dias, vocês realmente recebam com todo o nosso carinho, porque nós preparamos todas essas aulas da Semana da Arquitetura Cenográfica com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação. Então aproveitem muito todo esse conteúdo que a gente começa a partir de agora falar para vocês. E aí, o que nós temos pela frente? Uma grande imersão nesse mundo da arquitetura cenográfica que é fantástico. Gente, e conforme eu prometido, nós vamos falar hoje principalmente de mercado, de negócios e como que vocês podem, de fato, tirarem todo o proveito desse setor que é tão abrangente, mas ao mesmo tempo tão carente. E a nossa aula hoje vai tratar exatamente disso, da gente poder mergulhar, da gente poder aproveitar esse oceano azul tão amplo e tão cheio de oportunidades para vocês. Vamos lá, né? E falando assim, né, até mesmo a gente comentando sobre mercado, que parece que é um assunto tão delicado e duro de falar, né? Nossa, mercado. Esse nosso tema, eu tenho certeza, assim, que a gente vai levar de uma forma leve. É complexo, mas a gente vai, de todas as formas possíveis, tentar deixar o seu caminho muito fluido, que seja muito leve e assim, e bem agradável. É isso mesmo, preparamos com muita atenção justamente para você saber aonde você se encaixa em todo esse processo. Começando agora, oficialmente, a Semana da Arquitetura Cenográfica. Bem-vindos e bem-vindas. Acredito que há uma série de traços que estão necessariamente presentes numa obra de arte, que se não bastam para defini-la, bastam pelo menos para distingui-la de todo o mais.
que algo recomeça. E aqui nessa nossa primeira aula, a gente quer mostrar para vocês o oceano de oportunidades que esse setor de evento possui e que você pode se ver inserido. Até agora, em 2024, o setor de eventos já faturou 70 bilhões de reais, gente. Então, vocês imaginem a grande possibilidade de atuação no setor de eventos, que é onde a gente atua e onde a gente trouxe para vocês. Nós temos aqui uma pesquisa muito importante da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, com muitos números, com muita consistência, uma pesquisa que embasou muito o nosso trabalho, nos referencia e a gente vai deixar aqui para vocês. São números bem significativos, importantes, mas acho que o grande momento dessa aula é você enxergar todas as oportunidades que esse ecossistema possui. Porque o sistema, o ecossistema, ele é grandioso, né? É estratosférico, se a gente parar realmente para pensar, né? Nos números, nos dados que estão. Mas, porém, você como um profissional, né? Assim, a gente consegue situar dentro desse ecossistema para que a gente possa estar direcionando, né? Você sendo um arquiteto ou um profissional liberal dentro da atividade da arquitetura cenográfica, você tem várias oportunidades aonde a gente, com certeza, a gente encontra-se uma lacuna aonde existe um mar azul, um oceano azul de oportunidades para você. E apesar dele ser tão gigante, a gente quer trazendo um zoom para você poder ter as maiores oportunidades, para você atuar na área específica que a gente vai, claro, dar ênfase na semana, que é a arquitetura cenográfica. Então, vamos seguir aqui por uma contextualização sobre a arquitetura cenográfica. E aí, quando a gente fala da arquitetura cenográfica, a gente quer mostrar para vocês essa grande e importante e valiosa fatia no nosso setor que não está sendo visto, gente. É essa grande oportunidade que a gente quer dar um zoom, porque à medida que a gente fala de setor, de 70 bilhões, tá, onde eu me encaixo nisso tudo, né, gente? A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa parte, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer a nossa dor como empresários, como empreendedores dessa nossa área, né, Bueno? O quanto a gente sente na pele isso, Inclusive, né? acho que a grande partida, né, a motivação, onde tudo começou, né? Essa vontade de realmente contribuir, de dividir esse conhecimento com cada um de vocês. É verdade. Porque eu acho que essa dor, a gente passou por muitos anos, né, dentro da empresa e a gente não sabia aonde buscar a falta de profissionais no dia a dia nosso. É isso no entanto, me levou até mesmo a entrar na faculdade de arquitetura, né, aos 45 anos, para poder entender o que acontece dentro, né, do ensino, dentro da faculdade, a formação, para que a gente pudesse trazer novos profissionais. E a gente viu essa lacuna, porque não se fala de arquitetura cenográfica dentro, né, do mundo acadêmico, né? Então, essa é uma dor. Recentemente mesmo, a gente buscando por pessoas para compor o nosso time, para que a gente pudesse ir atrás. Gente, vocês podem ter certeza, a faculdade é um dos últimos lugares que a gente consegue buscar profissionais que conseguem atuar. Mas assim, trazendo um pouquinho mais de números para vocês, eu acho que tem um dado aqui importante que eu quero trazer para complementar isso, que tem um estudo que aponta que o core business do setor de eventos apresentou até maio de 2024 um crescimento médio de 46,6% no índice de estoque de empregos. É um total de vagas disponíveis em um mercado de trabalho. Quer dizer, isso está uma comparação em relação a 2019, do período anterior à Covid. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês? A grande oportunidade, na realidade, ela está muito vinculada ao match, ao link, aonde que eu busco
essas vagas, porque não adianta eu falar para vocês que tem 46% de vagas abertas num setor que fatura 70 bilhões, mas você não sabe onde vai buscar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, na Semana da Arquitetura Cenográfica, que é para mostrar para você que está aqui com a gente, aonde você se encaixa nisso tudo. Então, e como acessar essas vagas, né, nesse mercado de trabalho, mesmo você não sendo arquiteto? Porque eu acredito que o trabalho, assim como eu, é o trabalho da vida nossa, né? Eu acho que esse tempo de trabalho envolvido nessa área de eventos, na área sempre da arquitetura cenográfica, vamos dizer assim, eu acho que isso abre um caminho para você poder se introduzir dentro desse meio, que é um meio que parece que é simples, mas ele é complexo. E mesmo você, muitas vezes, fazendo uma faculdade de arquitetura, eles não te mostram essa realidade do dia a dia, como que é o funcionamento, eu acho que essas características entre, né, a arquitetura convencional e a arquitetura cenográfica, qual é a grande diferença? São os tempos e movimentos, como que as coisas acontecem por trás, a velocidade que você tem, o raciocínio que você precisa ter para estar atuando nessa área. E muitas vezes é a sua experiência profissional que eu acho que vai linkar você dentro de um curso da arquitetura cenográfica e vai te deixar com esse preparo, né? Para que realmente você possa ser conduzido dentro desse meio. E aí, gente, dando ainda mais ênfase nessa questão do Bueno, que ele foi para a faculdade aos 45 anos, tem duas coisas bem importantes aqui que aconteceram. Ele foi aos 45 anos e a gente já fazia arquitetura cenográfica há muito tempo. Tudo bem, eu sou formada em arquitetura há mais tempo, mas a gente já fazia isso e o Bueno já fazia a arquitetura cenográfica antes mesmo de ir para a faculdade. O que aconteceu? Que na faculdade ele aprendeu a projetar e a gente de fato aprende a projetar, só que são situações completamente diferentes. Ninguém te ensina a projetar dentro do setor de eventos. E a segunda coisa que foi muito interessante que aconteceu na ida do Bueno para a faculdade é que a própria coordenação do curso de arquitetura chamou o Bueno numa reunião para entender o que ele fazia, o que a empresa dele fazia, o que significava tudo isso, né? E aí ele teve que explicar, justificar para a coordenação do curso de arquitetura o que era a área que a gente atuava. Vocês percebem o quão distante que está essa área de atuação? E o mais importante, né, são demandas e oportunidades que talvez não estejam sendo ligadas a você. E é isso que a gente quer trazer aqui. Eu tenho um dado assim que é impressionante num país que tem tanto desemprego, a gente ter um contraponto que é muita oferta e não temos profissionais capacitados para isso. E aí existem alguns fatores que contribuem para essa situação. Vou ler aqui para vocês. Muitos profissionais especialistas não sabem da oferta pelo seu trabalho no setor de eventos. Então, para você que está aqui com a gente está mostrando isso para você, existe essa oferta. Outro fator, falta de conhecimento das complexidades específicas que é trabalhar no setor de eventos. Então, quando a gente fala do projeto, quando a gente fala que você aprende a projetar ou aprende na vida, seja na faculdade ou seja na vida, a complexidade que o setor de eventos demanda não chega para vocês como conhecimento. Aí, um outro fator importante é não saber oferecer os seus serviços para o setor e, por último, não ter o conhecimento técnico necessário. Então, é fascinante como a gente está aqui para mostrar para vocês isso daqui, esse momento tão importante. Mas a gente precisa agora, mas como, né, vencer essas barreiras? Como que a gente consegue, né, ultrapassar essas barreiras que parecem tão complexas, né? Eu acho que é essa forma que a gente vai estar trazendo aqui, como que a arquitetura cenográfica, assim, a gente trabalha dentro da área de eventos, né? Como que é essa junção, né? Arquitetura cenográfica e eventos, como que esse mundo vive, né? Como que é a dinâmica que acontece ali dentro, né? Quais são os tempos e movimentos, quais são os profissionais, como que a gente interage, qual é a velocidade desse trabalho, qual é o raciocínio,
Como que a gente faz para realmente se tornar uma peça, uma pessoa importante dentro, uma pessoa que seja vista, né? A área é grande, né? O setor é grande. Como você vai se destacar dentro dessa atividade? Então, eu acho que é isso que nós estamos aqui trazendo para você, os caminhos, né? Como que a gente vai vencer essas barreiras que são grandes, porém, a gente sabe o passo a passo para estar passando. E aí, o primeiro passo para vencer essas barreiras, de fato, gente, é o conhecimento. Mas ainda assim, eu quero trazer aqui para vocês que para o setor de eventos, a gente tem muitas possibilidades. Porque o que a gente tem de mais comum em tudo isso, né? São os tipos de eventos e olha, minimamente, a gente precisa entender que existem esses tipos diferentes. São eventos sociais, eventos corporativos, religiosos, acadêmicos e educacionais, eventos culturais e de entretenimento, eventos esportivos, entre muitos outros. E efetivamente, o que todos esses eventos têm em comum, Bueno? Conta! Bom, o que eles têm em comum é o espaço, né? E o espaço destinado para cada ser humano que está lá. Então eu acho que a arquitetura cenográfica é o que traz a junção do espaço, né, que é um espaço tridimensional, juntando com a pessoa, né, com o ser humano que está ali atuando naquele momento. Então, cada um, mesmo sendo um evento social ou um evento corporativo, que as linguagens são, aparentemente, são eventos, mas são totalmente distintas um do outro, mas o espaço que ele permeia, o arquiteto, né, a arquitetura cenográfica, ela tem que dar para o ser humano, né, a gente fala o ser humano, mas é o convidado, ele entender aquele ambiente, ele fazer uma leitura espacial da onde ele está. Então esse é o trabalho fundamental da arquitetura cenográfica. Bom, gente, nós estamos mostrando aqui para vocês esse mundo de oportunidades, esse oceano azul, tudo isso que a gente está falando, mas vamos trazer uma forma também agora real. O que aconteceu com a gente? Qual foi a nossa trajetória, né? Como que a gente conseguiu, através dessa jornada da arquitetura cenográfica, até porque, gente, é importante trazer aqui essa fala que nem existia esse nome arquitetura cenográfica. Nós criamos isso lá em 2016, foi uma busca de tentar mostrar para o mercado essa complexidade do que a gente fazia, que ia muito além até de outras nomenclaturas, e a gente entendeu que a arquitetura cenográfica estava representando bem o que a gente fazia. Mas principalmente o que a gente foi fazendo a partir daí. Nós fomos descobrindo muitas formas, trouxemos a arquitetura cenográfica como um método, desenvolvemos esse método e é justamente esse método que a gente transformou em conteúdo para poder transmitir para vocês. E é sobre ele, inclusive, que a gente fala um pouco agora, sobre essa desenvoltura através de um método que você pode adquirir, mas e como que isso foi acontecendo com a gente até virar um método. E é importante, assim, que muitas vezes, né, esse desdobramento da arquitetura cenográfica, o que significa isso, né? Não é simplesmente a forma plástica, né, que é colocado, uma cenografia ou um ambiente. A arquitetura cenográfica a gente descobriu, né, nesses anos todos, porque ela é formada de vários detalhes. E esses detalhes que nós estamos falando seria, vamos supor, como é o tratamento, né, assim, com os seus colaboradores, com a sua equipe. Isso tem muito a ver. Muitas vezes fala, arquitetura cenográfica, tudo, vai te dar um resultado. Os resultados não é só um resultado financeiro. Resultado financeiro é muito importante, claro, é o que nós visamos, né, no final das contas, como algo com uma grande relevância. Porém, para a gente conseguir chegar lá, a gente percebeu que tem muitos outros fatores que são determinantes.
sabe? É a equipe, é como a gente trata, é uma questão de sustentabilidade, né, dentro de um processo inteiro. Então tem vários itens que a gente tem que tratar de uma forma diferente, né? Projeto feito a 10 mãos, vamos falar assim, né? Onde tem o entendimento de todos, para que todos se sintam pertencentes ao projeto. Então tem vários detalhes que a gente percebeu que faz parte de todo o caminho, vamos falar assim, né? Por onde a gente percorre para que a gente consiga chegar nesses finalmente, que a gente chama hoje e denomina-se arquitetura cenográfica. E é sobre isso que nós queremos falar com você, mostrar para você os caminhos. Então, gente, a gente vai contar aqui um pouco para vocês como que foi essa nossa trajetória, né? Como foram acontecendo as coisas, mas assim, aonde que se findou esse movimento da arquitetura cenográfica. Acho que não tem outra coisa que não seja exemplificar com a nossa realidade, como que foram as nossas conquistas de espaço, para que você entenda também a sua possibilidade de faturar muito nesse setor da arquitetura cenográfica, que é um setor extremamente abundante e que a gente te convida para participar. A gente listou aqui alguns bullets para a gente não esquecer um pouco de ir contando para vocês como que foi a nossa jornada, né, Bueno? Lá em 1900 e bolinha. A gente iniciou entrando com comunicação visual. Então, o nosso início, né, nessa área de eventos, para você... E é bom a gente perceber quando tem pessoas que ainda hoje falam, trabalho na área de eventos. Perfeito, vocês vão ver a abundância de atividades que tem nesse mercado, para ter uma ideia. A gente entrou lá em 88, assim como a Lê está falando, na área de comunicação visual. Então, foi o nosso primeiro contato. Então, tudo que permeou dentro... Que nem era eventos ainda, né, Bueno? Era comunicação visual no varejo até, no início mesmo. No varejo, foi a nossa primeira imersão, vamos falar, o contato, assim, né, com essa linguagem mais lúdica. Então foi no varejo, trabalhando no nosso dia a dia, né? Fazendo faixas, placas, pintando esses muros, né? À mão, viu, gente? Tudo pintado à mão. Não tinha plotter de recorte, plotter de impressão digital. O Bueno era letrista, começou pintando à mão mesmo. Sim. E essa atividade dela foi ficando intensa, né? Porque a gente sempre tinha um desejo de realmente poder crescer. Tinha esse desejo, né, de ter uma empresa, e assim as coisas foram acontecendo e a gente sempre foi bem, vamos falar assim, insano nessa parte, né, de realmente querer trabalhar muito. E as coisas foram aparecendo e a gente foi se especializando dentro dessa atividade. Então, dentro a área de comunicação visual, a gente migrou para o silkscreen. Aprendemos, né, essa técnica, vacuumform, a gente foi conhecendo, né, toda essa parte de flexografia. Então são muitas áreas que veio agregando conhecimento e a gente viu que começou a ficar muito amplo. E daí pinturas, né, em fachadas de prédio, em caixas d'água, enfim, é uma atividade muito ampla, que a gente foi agregando uma experiência. E que trouxe uma base muito consolidada, técnica, mas também, principalmente, de prestação de serviço. Estar a serviço, porque a gente foi evoluindo no desenvolvimento dessas técnicas a partir da necessidade do nosso cliente, né? Sim. Então, as demandas apareciam, a gente foi absorvendo e se especializando para poder fazer uma entrega. E isso permeia a gente até hoje, sem dúvida, né? Sem mas dúvida. É uma questão importante de se falar. E a primeira conexão que nós tivemos na área de eventos, tivemos um convite, né, na época, para pintar um blimp e também pintar um painel, né, um banner gigante que é em um evento. E até então a gente não tinha conhecimento áreas de eventos. Isso aí para nós foi assim Foi a nossa descoberta, né? A nossa descoberta, assim. Vamos falar assim. E nós executamos esse trabalho com primor, né? Atendemos dentro do prazo, tudo. Eu acho que esses pontos de conexões que é importante.
O que era mais importante no momento do pedido que foi feito? Já era o prazo. Por quê? Verdade. Eu acredito, né, que como a gente assiste até hoje, e isso acontece até hoje, vamos supor, ou pessoas ou empresas, muitas vezes, com o seu não planejamento, de alguma forma, não conseguem executar o prazo. E isso, nessa atividade que nós trabalhamos, isso é crucial. Se você não executar o fator tempo, o prazo, a entrega, sim, a cortina abre. O que significa isso? Inadiável. O evento vai começar. Não tem como você não entregar as coisas no prazo. E desde 30 anos atrás, o que eu acho que foi o primeiro passo importante para nós foi a entrega no prazo e com determinação. Então eu acho que esse deu a primeira junção para nós e assim a gente começou a trilhar dentro, né, dessa atividade de eventos que foi o nosso até primeiro então encontro. A gente teve muito contato a partir de palcos externos, foi um período bem importante para quem conhece um pouco a nossa história, mas a gente está falando num período de shows estradeiros que a gente falava, onde as grandes duplas sertanejas, alguns outros artistas começaram a ir para a estrada fazer show e teve essa demanda de comunicação visual a partir da merchandise, quando patrocinadores queriam estar presentes nesses shows. E a partir daí, claro, vieram os shows internacionais, a gente começou a atender alguns shows internacionais, teve um momento crucial nesse ponto que foi a tela ortofônica, e aí vocês vão saber mais dessa história depois, mais tarde, depois que vocês estiverem aqui junto com a gente, mas efetivamente nós tivemos um contato importante que foi também uma virada de chave, um ponto muito importante, quando o Bueno percebeu que a gente também não queria mais a nossa equipe nesses lugares externos, ali sofrendo todos os problemas de intempérie, chuva, sol, ventania. E o Bueno um dia ficou incomodado de ver uma situação muito ruim para a nossa equipe e, ao mesmo tempo, muito contrastante, né? A gente estava fazendo um show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse, gente? É isso. Então a gente viu a equipe dela montando a cenografia dentro do palco, tudo sequinho, quentinho, levando a nave lá para dentro e a gente ali fora fazendo todo um contexto externo. A gente, o Bueno olhou aquilo e falou: é ali que eu quero estar. Então esse foi um ponto de virada importante. É ali dentro da cena que eu preciso estar, um lugar coberto, onde realmente a coisa tenha valor agregado. E quando a gente fala nesse ponto de abundância, tem muito a ver com o valor agregado. Então esse ponto foi virada também pra gente, né, Bueno? É um ponto aí que a gente precisa marcar, anotar, que é a arquitetura cenográfica de hoje, que são esses pontos que foram se tornando, trazendo nós até aqui na arquitetura cenográfica. Então, esse ponto de dor, na verdade, foi esse. Tirar, né, a equipe nossa, nossos colaboradores do ambiente de chuva para a gente migrar eles para um ambiente interno, fechado, coberto. Então, a gente está falando de equipe. Então, isso faz parte, né, dessa essência da arquitetura cenográfica, né? Tratar da equipe, pensar na equipe. Então esse eu acho que foi um dos pontos mais importantes dessa virada. E que vale a pena deixar isso daqui bem, bem ressaltado, porque a gente está falando da nossa trajetória, mas a gente quer muito que você se enxergue a partir da nossa, na sua trajetória. Porque nada começa do jeito que tá, né, gente? Tem uma trajetória, tem um caminho, e talvez você esteja hoje num ponto, num momento da sua vida que seja bom você entender como que as coisas aconteceram para nós. E aí, num segundo momento determinante, foi quando esses shows estradeiros tiveram já uma queda, já pararam, né? Já não tinha tanta demanda. As casas de shows começaram a receber esses shows, não era tanto na estrada, eram nas casas de shows. E aí combinou da gente trabalhar dentro também dessas casas de show, preciso resumir que tem bastante bullet points aqui. Mas esse, eu acredito que esse ponto foi porque sempre tem os dois lados, né?
tinha a parte corporativa das grandes empresas, Ah, sim. né, que viu do outro lado os artistas fazendo show. Daí eles queriam trazer essa propriedade para eles, para as empresas, dar valor Para os né, eventos pros eventos corporativos. corporativos. Daí fez esse match, trouxe os artistas para onde? Para dentro das casas de shows, que eram ambientes controlados, e daí começou-se esses projetos corporativos, que existem até hoje, né? E a Mas partir isso- desse nosso encontro dos shows e das comunicações visuais que a gente fazia para show, a gente começou a fazer para dentro das casas de shows. E foi um momento importante, que foi aproximadamente no ano 2000, 2001. E é muito legal a gente trazer isso, né? Já faz um pouco de tempo aí, mas nós trouxemos para o evento corporativo dentro das casas de shows, começaram a ter necessidades de comunicação visual. E as próprias casas de show começaram a indicar a gente, tem um pessoal que faz um banner, tem um pessoal que faz algumas coisas. E esse foi um ponto de virada importante que nós começamos a atender clientes, então eu lembro muito do evento do Banco Real dentro da Via Funchal. Nada disso existe mais, então vocês perceberam, né, o caminho aqui. Aí esse evento, por exemplo, do Banco Real dentro da Via Funchal tinha uma demanda diferente. Eles queriam algo que tivesse um pouco mais de abrangência ali na cena, que tivesse um pouco mais de intervenção. E aí a gente começou a fazer placas e coisas com um pouquinho mais de camadas, não era só uma coisa impressa, gente, não era só uma imagem. E aí quando a gente se deparou nessa nossa nova demanda, a gente começou a se dar conta que a gente estava dentro de um palco, criando cenas para divulgar marcas. E aí nós entendemos que a gente já estava fazendo cenografia, né, Bo? Cenografia. E olha que interessante, puxando para outro ponto de vista, né, como a arquitetura cenográfica sempre é um ponto de fusão entre todas as experiências que nós adquirimos durante o nosso percurso, se falando de público, de pessoas que um pouquinho antes nós falamos de espaço e pessoas, né? Sem dúvida. Então, sempre quem é o nosso pensamento principal? Pessoas, convidados. Então, vamos supor, o primeiro tempo que nós trabalhamos comunicação visual na rua, a gente trabalhava para o público, né, que era um público de comércio, que tinha um tipo Público varejista. de varejista. Eles tinham um tipo de ação, né, de comportamento. A gente aprendeu com aquele público. Quando a gente começou a trabalhar na área dos shows, que já foi um passo para frente, a gente começou a entender a visão de um outro público, que era o público do show, né, e tinha um público interno também. Então, eu só estou falando assim para a gente prestar atenção nesse quesito também, que são sempre pessoas, gentes. Isso faz parte da arquitetura cenográfica, profundamente, que a gente vai chegar lá quando é a visão de um projeto. E agora nós estamos falando já de um terceiro público, que é nós em cena, né, dentro de um palco, e já tem um outro público que já é um convite de um público corporativo, que são das empresas, já vendo a atividade de novo, negócios. Então, já aprendemos 3 públicos aqui, praticamente, para a gente entender que um projeto de arquitetura cenográfica, ele permeia várias cabeças, vários públicos, para que a gente possa dar um resultado e chegar até hoje. Mas enfim, vamos seguindo. É isso, mas é muito legal, porque aí a gente olhando que a gente já estava tridimensionalizando tudo que a gente fazia, que a gente já tinha camadas de público, que a gente já estava começando a ter demandas mais complexas desse pensamento projetual, a gente começou a entender também que a gente, na arquitetura, começou a encontrar ferramentas que suprissem essas novas necessidades. A gente tinha consciência disso lá? Não, nós estamos falando de muito tempo atrás e já contamos para vocês que a arquitetura cenográfica, enquanto conceito, ela nasceu em 2016, num nome que a gente inventou. Quando a gente se deparou, a gente já estava fazendo tudo isso. E aí, lá em 2016, eu já estou pulando um montão, senão a gente vai ficar aqui na nossa história. Lá em 2016, que a gente já percebeu que a gente já estava com complexidades, já estava com nível de preocupação, e preocupação mesmo, né, de se preocupar com muitas camadas de público e que a gente precisava de organização,
de processos, de softwares, de pessoas, competências, que tinham que suprir todas essas demandas. Foi em 2016 que aconteceu a Revolução Cenográfica. Ela veio a partir de um novo reposicionamento da marca, que até então a gente assinava como Bueno Cenografia. Depois a gente foi entendendo que a gente já estava num lugar completamente diferente. Olha que maluco isso, gente. Olha que simplicidade. E é muito legal que vocês enxerguem isso aí do outro lado. Que simplicidade! A gente veio trabalhando, veio absorvendo novas necessidades, novos desafios, até porque o nosso slogan era paixão por desafios, o não existia. Aliás, nunca existiu o não para o Bueno. Mas voltando para 2016, a gente fez esse rebranding e entendeu que já não bastava a gente assinar Bueno Cenografia, porque a gente se apropriou das ferramentas, a gente se apropriou dos métodos da arquitetura para poder, de fato, entregar todas essas demandas e suprir essas necessidades. Mas olha que interessante, assim, sempre eu gosto de, assim, às vezes ficar rodeando, né, um pouco. Fazer as analogias. Eu sou assim, rodeado, para falar a verdade. Mas olhando, né, na própria fala, assim, escutando falar, a gente percebe que antes, como todo ser humano, sabe, fazedor, vamos falar assim, a gente gosta de fazer, trabalhar, nossa, nasci para trabalhar, eu sou, né, tipo um caminhão, trabalho pra caramba, tal, eu trabalho dia e noite. Show, eu trabalhei muito dia e noite, muito. Porém, muito mesmo. Porém, eu acho que, voltando de novo para a arquitetura cenográfica, e esse ponto que a Lê comentou aqui, que nós transformamos, né, o ponto da arquitetura cenográfica, eu vejo assim no falar, que qual a diferença? Para onde queremos trazer hoje você? Qual que é mais um passinho para a gente poder anotar? Antes, trabalhava-se muito, pesadamente, muito. Operacionalizando, né, Bo? Uma quantidade tremenda. Tudo bem, tá tudo certo? Tá certo. Por quê? Porque a gente não tinha uma visão. A gente só tinha que, assim, trabalhando bastante, estou crescendo, né? Estamos adquirindo coisas, o mercado, enfim, tudo. Tá tudo certo, que foi uma verdade. Aconteceu isso tudo conosco. Porém, a gente não tinha, vamos supor assim, uma estratégia, um foco um pouco mais delimitado. E com o contato da arquitetura, realmente, né, o que a arquitetura trouxe para nós foi o quê? Essa organização. Daí nós tínhamos de um lado muito trabalho e do outro lado agora muita organização. Só que o que nós estamos falando é que hoje, de alguma forma pensada, a gente pode se dizer que a gente trabalha menos hoje porque é muito mais organizado e planejado dentro da arquitetura cenográfica do que o que a gente trabalhava antigamente. Isso é um fato. E, de novo, pensando, fator equipe, fator sustentabilidade, fator financeiro. Então, tudo ele vai acumulando, né, e entrando dentro desse arquitetura cenográfica que é a junção de tudo, né, o que a gente passou até hoje. E hoje nós estamos falando que 2016 foi a Revolução Cenográfica e a gente já está esse tempo todo com a arquitetura cenográfica implementada, usando todos esses recursos. Eu tenho certeza, absoluta certeza que muito do que o Bueno está falando tem a ver, sem dúvida alguma, com o pensamento projetual, que é totalmente a parte intelectual do projeto. E isso trouxe para a gente, pós-revolução cenográfica, até para manter aqui os nossos bullet points, duas coisas determinantes. Nós entendemos que nós nos posicionamos como pensadores projetuais. E o cliente enxergou isso, o mercado começou a perceber isso, o mercado começou a pagar por isso. E aí a parte do nosso negócio
teve uma valorização significativa a partir do pensamento projetual. E aí, gente, aconteceu algo muito importante também, que foi o atendimento a clientes diretos. O que significa isso? Para quem é da área, já sabe que existe duas fontes de recursos comerciais, que é o cliente que vem diretamente para a gente, na área de eventos, ou as agências, que são os intermediários, ou até os próprios organizadores ou promotoras que têm um cliente final e que organiza todo o evento para ele. A gente se posicionou de um jeito na qual a gente conseguisse atender somente clientes finais. E isso fez da gente também uma empresa de projeto, mas acima de tudo uma empresa de solução projetual, né? E aí, claro que a gente vai falar muito sobre isso nas nossas próximas aulas. Isso tem muito a ver com todo o contexto da Semana da Arquitetura Cenográfica. E se alguém prestou atenção em alguns vídeos que a gente fez chegar até você, a gente fala muito de posicionamento, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas, de toda forma, assim, é o mercado. Está certo ou está errado? Não, De toda forma está certa. O mercado nasceu dessa forma, né? Tem as empresas que sim seguem o rumo tradicional, claro, que é sim trabalhar com as agências, o negócio deles está vinculado dessa forma. Então é a agência e o mercado. Perfeito, isso aí está tudo certo. É uma questão de posicionamento, né? Então, se você souber exatamente o que você está procurando, o que você está fazendo aqui, que é conhecer do seu negócio, trazer algo de valor, né, que começa por você, e depois você passa esses valores para frente, então eu acho que é esse posicionamento que a arquitetura cenográfica está querendo te dizer. Perfeito. E é isso que a gente trouxe para vocês. Aqui acaba nossos bullet points da nossa jornada. E foi justamente essa forma como nós fomos estruturando o nosso negócio, como a gente foi delimitando o nosso negócio, as ferramentas, os métodos, os treinamentos, o perfil dos profissionais que estão agregados ao nosso negócio. É justamente sobre isso que a gente quer mostrar para vocês, que a gente quer ensinar para vocês, porque se transformou em método, e esse método a gente começou a compartilhar. E é isso que a gente traz aqui para você, e é a partir daqui que a gente quer te apresentar o que é a arquitetura cenográfica a partir da nossa metodologia. Tá, gente, a gente já falou que a arquitetura é um método, é um processo, mas essencialmente a gente vai falar agora da arquitetura como ferramenta. E também vocês já entenderam que ela foi acontecendo a partir da complexidade, da demanda do nosso cliente, que ela foi acontecendo a partir do momento também que a gente foi utilizando recursos que a arquitetura nos propôs. Mas, por mais que a gente saiba que a arquitetura é a fonte nossa de recursos e ferramental, tem uma coisa que o mundo acadêmico não ensinou pra gente, que é como projetar a experiência. E aí a gente tem aqui algumas informações determinantes para vocês se localizarem aqui nessa nossa discussão sobre a complexidade da arquitetura cenográfica, porque quando a gente transformou a arquitetura cenográfica no nosso método, no nosso negócio na Bueno, a partir dessa demanda e dessa complexidade, a gente foi percebendo que existiam fatores ali, nesse nosso processo projetual e nesse nosso método, que a gente foi fundamentando. E hoje nós defendemos que a arquitetura cenográfica, ela não existe se ela não tiver 4 atributos fundamentais, que é a técnica, é o conceito, é a funcionalidade e ela é a experiência. Todos os outros atributos trabalham a favor da experiência. Mas, de novo, quem que te ensina a projetar a experiência? Aonde você aprende a projetar a experiência? E a partir dessa demanda com as pessoas, com o ser humano, com o viver de experiência, a gente conseguiu beber da fonte, do próprio marketing, porque quando você fala de experiência, a gente não está reinventando, a gente não está inventando nada disso.
O marketing traz a experiência principalmente como conexão das marcas, que é onde a gente trabalha. A gente faz evento corporativo, a gente pensa no espaço, mas o espaço por si só, assim como lá no varejo, assim como no comércio, quando a gente fala do retail, que se fala muito de experiência, não adianta você pensar só na vitrine, não adianta você pensar no produto, não adianta você pensar só na forma de exposição. Você tem que pensar na jornada desse cliente. E como que projeta tudo isso? Gente, isso se retroalimenta, que ao mesmo tempo que o marketing demanda toda essa necessidade de espaços onde as pessoas vivem, pontos de contato, experiência a partir de situações imersivas. Como que você projeta a partir daí se você não tem uma metodologia e se essencialmente você não tem uma ação de marketing fazendo tudo isso realmente se movimentar? Parece complexo, mas na verdade não é, porque vocês sentem isso. Qualquer lugar que você frequenta hoje, seja um restaurante, porque a gente não está falando só da efemeridade, a gente está falando da arquitetura cenográfica como algo perene também. Hoje você está no dia a dia sendo impactado em restaurantes, em exposições, em áreas de imersão. Tudo isso está pensado a partir da experiência. E é sobre isso que a gente entendeu que teria que criar um método para te ensinar a projetar a experiência a partir dos atributos, sim, na arquitetura cenográfica, mas a partir dessa retroalimentação que o próprio mercado hoje nosso nos subsidia. Então é tudo isso e mais um pouco, né, Bueno? Existem técnicas e ferramentas para isso, né? E a gente bebe e a gente pratica isso no nosso cotidiano, né? Essa fórmula, vamos falar assim, da gente trazer esse conhecimento, essa visão, né? Esse entendimento, né? Que, igual a Lê está falando, o marketing, né? O marketing pensa, ele pensa assim, ele até te dá as diretrizes, né? Como que as coisas podem estar acontecendo, dá um KV, ele te dá algumas informações. Mas isso tem que ser traduzido na arquitetura cenográfica. A gente precisa colocar isso no chão, né, e entender como que a informação que foi dada lá na frente, né, qual a mensagem, né, master que o marketing quer passar para o seu convidado. A gente precisa de uma certa forma traduzir isso para o convidado e daí pegar a visão do próprio convidado e colocar ele dentro da cena, né? Por isso que a gente fala que se retroalimenta, né, retroalimenta. E esse dentro da cena que a gente fala seria, vamos supor, se falar do marketing, né, do consumidor, né, normal, ele estar na frente de uma vitrine, ele estar dentro de uma loja, dentro de um restaurante. No nosso caso, é dentro de um evento corporativo, né? Como que é a jornada desse convidado, né? Então, eu acho que essas ferramentas e essas técnicas que é o que a gente vai te passar isso com propriedade, para que realmente você consiga entender. E projetar, né, a partir da arquitetura cenográfica. Porque você como arquiteto, designer, né, enfim, você como vários especialistas, você aprende sim na faculdade várias técnicas. Mas a técnica que nós estamos falando aqui é da imersão. É como você, né, criar uma ambiência e colocar a pessoa dentro da imersão, para que realmente ela possa captar a mensagem, né? E de encontro com o que o marketing pensou, qual o resultado que precisa dar, enfim. Então é essa experiência que a gente vai te ensinar, a trazer para você, né? Como que você começa fazer essa mágica, né? Porque você é sempre impactado, acho que de alguma forma você é impactado no seu dia a dia, né? E às vezes você é pego de surpresa, mas ali, esse pego de surpresa, que exatamente tem todo um pensamento projetual em volta daquela cena, né? Seja você foi pego pelo olfato, né? Pela visão ou pela audição, escutando algo, enfim, tem todos, né, esses sentidos que você é pego
dentro de uma experiência. Então, isso tudo é um combo grande que a gente está iniciando a nossa jornada para a gente... Inclusive, gente, existe técnica para isso. Existem vários tipos de experiência que podem ser criadas. Por exemplo, a sensorial. É a que estimula os 5 sentidos do convidado. A emocional, a que busca influenciar o convidado através de sentimentos e reflexões. A cognitiva, que incentiva o convidado a ser criativo e pensar fora da caixa. A comportamental, que estimula o convidado a colocar uma ação em prática. E aquela que é por identificação, que busca provocar uma conexão mais aprofundada com o seu convidado. Então, gente, tudo é técnica e é disso que nós estamos falando aqui. Então, e qual é o propósito, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui? É a conexão. Então, a gente precisa, né, conectar marcas, né, as pessoas ao ambiente. Então, a conexão é o ponto focal desse nosso assunto até agora. E aí, gente, nós estamos vivendo hoje o que o marketing chama da era da economia da atenção. Tem uma conceituação longa que eu não vou ler para vocês, mas é simples de explicar. A gente sabe o quanto a gente está sendo impactado por muitos estímulos, por muita informação, o tempo todo conectado. Isso já não é nada novo, mas vocês imaginam como que a gente consegue absorver tanta coisa? O cérebro economiza. Então, a economia da atenção é porque a gente vai eliminando muitas coisas do nosso dia a dia, muitos estímulos, e chega ao ponto da gente, às vezes, não estar enxergando o que está no nosso lado, não está enxergando o que a gente está vivenciando. Vocês imaginem a gente que trabalha com isso. Então, agora, o nosso grande desafio, de fato, é criar quantidades e qualidades de situações que a gente estimule as pessoas a, de fato, dar atenção para aquilo que a gente está projetando, para aquilo que a gente está fazendo. Então, o nosso desafio aqui, enquanto cenográfica, e a gente quer ensinar vocês como projetar dessa forma. Bem, assim como a Leila comentou, né, como que a gente trava essa batalha, vamos dizer assim, da economia da atenção? Não tem outra forma, a gente precisa criar experiência, né? Experiência ali no momento em que a pessoa está. Então é a forma que a arquitetura cenográfica, né, ela traduz esse momento tão importante, a experiência da pessoa. Bom, gente, falando de muita técnica, a arquitetura cenográfica é técnica pura, já falamos que é ferramenta, mas eu vou fazer um spoiler aqui para vocês, que tem uma aula muito aprofundada sobre isso, é uma ferramenta de projeto, que como a gente pode, de fato, estimular sensações e percepções. Eu vou ser muito superficial aqui, porque realmente é um assunto que a gente se aprofundou lá no nosso curso, que vocês vão ter acesso a isso depois na nossa plataforma de conteúdo, mas é só para dar um spoiler, porque tudo é técnica. É importante que vocês entendam que técnica é algo que você pode adquirir, né? Falando de sensação e percepção, sensação é o que o próprio nome já diz, é aquela sensação que você tem, que o cérebro está todo o tempo ali sentindo. É como se você estivesse num ambiente e que está gelado, o ar-condicionado está aqui muito gelado, você começa a sentir aquele friozinho, mas assim como muitas outras coisas estão acontecendo, tem um flash de luz, tem coisas acontecendo, alguns barulhos, são aquelas sensações que o tempo todo você está sendo estimulado e muitas delas o cérebro vai eliminando, ele não processa. Então vocês imaginem tudo que a gente já falou aqui de estímulos o tempo todo, como que você alcança essa pessoa que está ali naquele espaço. Você tem que alcançar a percepção. Então, nós falamos da sensação, vamos dizer que são coisas assim mais superficiais e que elas são mais energéticas, elas ficam ali o tempo todo, então a gente vai eliminando muita coisa. O cérebro já faz isso, porque é fisiológico. Quando a gente fala de percepção, nós já estamos numa outra escala. A gente já está ali alcançando algo mais profundo no cérebro. O que faz o cérebro absorver de uma sensação para uma percepção? É quando, de fato, o nível de consciência começa a ser um pouco mais estimulado lá dentro. É quando começa a acontecer as sinapses, é quando começa você fazer aquelas suas interligações com todo o seu aparato aqui de memória, mas você só consegue atingir a percepção quando algo entra em desequilíbrio.
Então, se é uma coisa muito rotineira, fica ali na sensação. Quando você tira a pessoa e dá contrastes, quando você consegue de fato desequilibrar o nosso cérebro, o cérebro do seu convidado, é a partir daí que você consegue ter uma transformação cerebral do convidado que está vivenciando esse espaço de arquitetura cenográfica. Gente, parece difícil, não quero me aprofundar, é só um spoiler, a gente tem uma aula que é bem fundamentada sobre isso, mais uma vez, é só para você entender que é técnica e é possível aprender, é completamente possível você saber como projetar a partir desses 2 pontos, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu acho que vai ficar fácil da gente entender fazendo uma analogia, assim, né? Supondo que eu tenho que te entregar em um projeto uma mensagem, né? Então a gente pode te entregar, de uma forma AR, né? Ou um SMS. E isso na prática significa o quê? Supondo que um oficial de justiça chega para você assinar na sua casa e vai te entregar, né, um documento. Isso aí já te chama a atenção. Por quê? Porque realmente é algo que espanta, né? Ou talvez ele poderia te mandar um SMS, sabe? Só uma mensagem que ficaria só na parte da sua consciência, vamos falar assim, né? Então, eu acho que essas são as diferenças, assim, para a gente dar um choque no projeto, né? Um choque no seu convidado, quando ele está, assim, tipo, fazendo uma imersão dentro da arquitetura cenográfica. E aí, né, gente, eu sei que é complexo, a gente está aqui falando de técnicas projetuais, mas vamos trazer para uma realidade de mercado. Nós estamos agora dando um zoom na efemeridade, né, onde a gente atua, que é a arquitetura efêmera, né, aquela que tem tempo para acabar. Então, para que você desenvolveria tantas técnicas, né? Para que você se aprofundaria tanto em como projetar e fazendo todos esses estudos? Mas vamos entender que, falando de mercado, a gente tem que falar de como você escala tudo isso, né? Aonde que você ganha dinheiro, até para você que já trabalha com isso. Olha que importante, a gente, com esses nossos 30 anos de mercado, né? Com todo esse nosso expertise de mercado, a gente trouxe 2 grandes diferenciais que são potentes falando de negócio. Uma é a especialização e outra é a questão de tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, o Bueno vai dar outro. Quando a gente fala do tempo como nosso vilão ou como nosso aliado, como você pode usufruir disso? O tempo, para quem já trabalha nessa área, para quem trabalha com evento, normalmente é visto como um vilão. Mas a gente entendeu que quando a gente tem métodos, quando a gente tem processos bem estruturados, quando a gente tem uma organização corporativa, o tempo passa a ser o nosso aliado, porque você escala muito mais. E quando a gente fala, por outro lado, da especialização, que é justamente onde a gente está mostrando para vocês todos os caminhos, que é onde a gente está compondo muitos conteúdos para que você se desenvolva, é porque a gente consegue transformar as nossas habilidades e as nossas técnicas em especialização para de fato conseguir entregar tudo isso. Então a gente tem um exemplo aqui comparado com a arquitetura convencional, né, Bo? Eu acho que a gente pensa que a arquitetura convencional, você como um arquiteto, né, que está definindo ali um projeto, você tem, vamos supor, muitos itens dentro do que você precisa especificar para que você consiga ter uma escala, vamos supor, durante um ano de trabalho, né? Agora, trabalhando na arquitetura efêmera, o que acontece? A quantidade de itens a ser especificado dentro de um projeto, ele é bem menor e ele já atende, o projeto como um todo. Então, só dessa comparação, né, de detalhes do convencional para que seja a arquitetura efêmera, a gente já percebe que você consegue escalar com uma velocidade maior o seu negócio e, obviamente, você vai ter uma rentabilidade muito maior dentro, né, aí da sua atividade profissional. Exatamente. E aí vocês imaginam essa questão de escalabilidade, o quanto você precisa estar preparado
para conseguir fazer isso de forma repetitiva e de forma que se multiplique. Então, a gente está falando da especialização no nível de ferramentas, de softwares, de processos, de metodologia, de liderança. A gente está falando de gestão, a gente está falando de gestão de tempo, a gente está falando de inteligência emocional. E claro que quando a gente fala desse conjunto de especializações, nós estamos falando que você precisa de um aparato para isso. E nós estamos mais do que nunca enaltecendo todo o processo de treinamento que a gente desenvolveu pensando nisso, né? Não existe mágica, mas existe preparo. E é justamente sobre isso que a gente entende que a gente pode usufruir dessa oportunidade, principalmente nesse oceano azul que a gente fala, que tanto conecta você que está aí desse lado com o que a gente está oferecendo aqui em termos de mercado de trabalho. Então, é esse compilado de habilidades que vai te transformar num especificador. É aquele que centraliza as informações projetuais para poder demandar para toda uma equipe. Mas isso a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão de ser o centralizador ou o especificador de tudo isso. Vamos lá. Valorização do pensamento projetual. Sabemos que essa é uma dor geral de todo profissional que não vende necessariamente um produto, mas sim algo intangível, como um projeto ou até como uma ideia. Não podemos, gente, inserir todo o valor do pensamento em metros quadrados. Além da ideia conceitual, da responsabilidade técnica, do entendimento funcional e da arquitetura da experiência, existem as habilidades de centralizar todos os envolvidos, de organizar e hierarquizar processos, uma vez que nos responsabilizamos por tudo que tange o espaço, incluindo a distribuição e compatibilização entre todos os fornecedores e profissionais envolvidos. Quando percebemos que esse papel de maestro nos coloca num oceano azul e não mais num mar vermelho, firmamos nosso posicionamento comercial para valorizar todo o processo da arquitetura cenográfica, o que temos de mais valioso, que é o pensamento projetual. Outro fator importante para a nossa área de atuação é o aumento das complexidades técnicas e também das construtivas envolvidas. Ao longo dos anos, vimos, e ainda bem, né, gente, que a segurança construtiva é cada vez mais valorizada nos espaços cenográficos. Atualmente, é necessário que se tenha arquitetos contratados diretamente ou, pelo menos, no quadro societário das empresas que atuam no nosso setor. O que nos traz, claro, uma carga de responsabilidade grande, mas também valorização de todo o processo da arquitetura cenográfica. Precisamos valorizar o combo do pensamento projetual, gente. É sobre isso que nós queremos falar aqui. É o conceito, é a técnica, é a funcionalidade, é a experiência sim, e é o passo a passo para você se posicionar, inclusive, na gestão desse negócio. É esse recado que a gente precisa que chegue até você. E hoje em dia, o mercado, ele já vê a arquitetura cenográfica como uma realidade. Já praticamente é uma necessidade do mercado, porque o nível de projetos hoje, né, que a arquitetura cenográfica vem entregando, assim, subiu muito a escala, né, a régua desse tipo de projetos. E o mercado em si, ele já viu essa diferença e ele sente essa necessidade de que realmente tem que ser feito, tem que trazer uma diferença no projeto, né? Assim, na concepção desse projeto. E principalmente quando a gente fala que é o nosso caso de evento corporativo, onde mais do que nunca, principalmente pós-pandemia, que as marcas intensificaram essa aproximação e até presencial, e sobre isso que a gente está falando aqui o tempo todo nessa aula, sobre ativar a percepção de quem está lá vivendo aquilo, quando você se coloca no papel de pensador e solução de tudo isso, você vai junto com o mercado, levando solução e, ao mesmo tempo, a valorização desse profissional. Só que, gente, é impressionante como hoje a demanda está muito alta,
O mercado já entendeu que sem isso não dá para viver. Agora mesmo a gente acabou de entregar um projeto que poderia ser só uma túnel. passagem, né? Exatamente, um pórtico de passagem entre dois pavilhões que poderia ser ali, cumprir a funcionalidade de uma passagem e tudo bem, mas a gente entregou um projeto extremamente imersivo, né, muito estimulante, inclusive, para a temática do evento, e a gente vem percebendo isso, que ainda que institucional, ainda que corporativo, a tendência para criações um pouco mais 360 em termos de espaço tem crescido muito, mas a gente está sofrendo porque não supre a demanda, a gente não está dando conta de entregar tantos projetos e os clientes estão com essa necessidade, agora eles querem isso. E ao mesmo tempo a gente tem necessidades reais de ter profissionais também na nossa empresa que a gente vai buscar no mercado e não estão preparados, a gente não acha profissional preparado. E é sobre isso que a gente está trazendo aqui, né? Foi isso um dos grandes estímulos para a gente pensar na capacitação, no desenvolvimento, no compartilhamento daquilo que a gente já faz, porque a gente valoriza onde a gente está, a gente se vê nesse mercado por muito mais tempo e se tem uma coisa que a gente tem um grande esforço é trabalhar pelo nosso futuro e trabalhar pelo nosso setor. Não é de agora, quem conhece a gente sabe um pouco da nossa jornada sobre fomento de mercado e fomento do nosso setor. Isso que se justifica por que nós estamos aqui hoje, passando o nosso conteúdo, compartilhando com vocês todo o nosso conhecimento e experiência, porque a gente entende que o nosso setor merece e precisa desse mercado sendo totalmente desenvolvido e fomentado o tempo todo. A gente precisa de profissionais que possam realmente atender essa demanda, né, Bueno? E assim, eu acho que é o dia a dia mesmo, né, que realmente traz uma dor, mas traz uma solução, né? Então eu acho que esse caminho que a gente está trilhando daqui para frente, né, desenvolvimento técnico, né, esse desenvolvimento do profissional para o nosso dia a dia, isso assim vai aumentar muito mais, né? Tipo, essa demanda, essa linha de desejo, né, dos nossos clientes, né, de poder realizar. Então eu acho que é um caminho muito para o futuro nosso. Só está começando, né, Só está iniciando, né, hoje. Então, esse oceano azul que a gente tanto fomenta e fala, ele é um pedacinho só. Nós estamos ali ocupando um pedaço, estamos aqui te fazendo um convite para você também participar desse grande oceano, porque tem mais espaço, ele está longe de ser o Mar Vermelho, ele ainda é um grande oceano azul que tem que ser explorado e a gente está aqui para ajudar você nessa jornada. E tem, né, assim, o que a gente escuta muito hoje, né, dentro das empresas, que eu acho que essa frase é boa para você, que assim, o projeto, né, que a gente apresenta hoje para os nossos clientes, deixou de ser uma despesa praticamente, né? Para quê? Para ajudar eles, né? Ele passa a ser quase que uma receita para ele, né? Para ele. Isso faz uma diferença total, mas isso é assunto para as próximas aulas e a gente encontra com você lá. Até lá!